tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, Deus nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai inimigo como vos amei. O amor que vem da fé do Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. É o mais importante, esse nosso Senhor. Então vamos orar. Querido, amado Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos deste, obrigado por essa caminhada que o Senhor nos trouxe até aqui, e queremos te pedir também nesse momento em especial por esse nosso estudo. Abençoe o pastor para que ele possa nos conduzir nesse momento de estudo e que a gente possa aprender de uma maneira bela, de uma maneira confortável, de uma maneira onde nós possamos levar esse aprendizado para toda a nossa vida. Molde o nosso coração, molde a nossa mente, para que cada dia mais nós possamos fazer a tua vontade e deixar os nossos planos ou as nossas vontades carnais de lado. Nos guie no teu caminho, nos oriente e nos ilumine cada dia da nossa vida. Amém. Muito obrigado ao Lucas, que dirigiu para nós esse momento de adoração, cantando a canção e também fazendo oração. Quero saudar a todos. Vão pegando as Bíblias de vocês enquanto eu vou fazendo o restante das saudações aqui. Quero saudar também aqueles que chegaram um pouquinho depois. Francine Amorim, a primeira vez conosco, né, Francine? Obrigado pela sua presença, sinta-se bem aqui com a gente. Também esqueci de saudar a Oma, que estava lá quando saudei o Reginaldo, e depois eu vi que também chegou Beatriz. Então, bem-vindos também. Caso tenha deixado de saudar mais alguém, vão falando, vão gritando por aí. E alguém ali depois, que fica mais de olho no chat, depois se tiver alguém que vai interagindo no chat, talvez Guilherme ou Victor aí, vão me dando um alô, porque depois que eu começo a apresentação do estudo, eu não vejo mais o chat, e de repente alguém escreve uma pergunta, alguma coisa importante, é melhor abrir o microfone se for uma pergunta e interromper, ou então alguém me dá um toquezinho, ok? Bom, vocês todos estão com a Bíblia de vocês aí, imagino eu, né? Nós hoje vamos iniciar o estudo de uma nova carta no Novo Testamento, que é a primeira carta de João. Escolhi essa carta porque é uma carta bonita, é uma carta curta, é uma carta importante e é uma carta que nos traz um grande ensinamento contextualizado para os nossos dias. Vocês vão perceber isso. 1 Pedro é uma carta muito bonita. Então, acredito que vocês estejam com a carta de 1 João aberta. A gente fala 1 João e não 1 João, tá? Porque é a primeira carta. Então, por isso, não é 1 João e sim 1 João. Bom, como nós já dissemos muitas vezes, quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, é muito importante que a gente, antes de estudar esse livro da Bíblia, a gente conheça um pouco sobre aquele livro, porque senão a gente fica assim muito perdido muitas vezes.
ou não consegue reter o mesmo entendimento. Hoje, nesse primeiro estudo da primeira carta de João, eu vou dar uma vista panorâmica da carta de João, falar alguns detalhes importantes, falar sobre a autoria, sobre a data do livro, sobre alguns destaques e sobre os principais conteúdos que nós vamos encontrar dentro da primeira carta de João. Por isso eu sugiro que você tenha sempre aí perto da sua Bíblia uma caneta, um lápis, para que você anote na própria Bíblia, às vezes, coisas interessantes que você pode descobrir ao longo do estudo. Isso vai te ajudar. Primeira carta de João. Eu começo dizendo que ela é uma carta de cunho pastoral. Prestem atenção. Ela não é uma carta pastoral, como as que Paulo escreve, por exemplo, para Timóteo ou para Tito, que são escritas para pastores, especificamente ensinando como eles deveriam pastorear. Dizer que 1 João é uma carta pastoral quer dizer que ela é uma carta que transmite um cuidado de pastoreio com o rebanho. É diferente. Ela não é propriamente uma carta pastoral, mas ela é uma carta que tem conteúdo de cuidado do pastoreio. Ok? Esta carta trata de questões fundamentais sobre a fé em Cristo Jesus. Nós vamos perceber isso, que ela faz uma grande defesa da fé em Cristo Jesus. Pode parecer estranho, mas não existe só fé em Cristo Jesus. A gente pensa que isso é uma coisa exclusiva dos nossos dias, onde as pessoas colocam fé em várias outras coisas, mas não. Esse é um problema com o qual a humanidade sempre teve que conviver, e no tempo do Novo Testamento, principalmente quando João escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, esse era um problema muito, muito latente, né? Onde as pessoas estavam desviando o foco da fé em Cristo. Nessa primeira carta, João argumenta contra aqueles que negam que Jesus é o Messias. Então, sugiro que você vá conferindo na Bíblia. Capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, havia um problema de negação de Cristo. Não necessariamente do Cristo histórico, que é ter existido uma pessoa, uma personagem chamado Cristo. Isso muita gente acredita. Mas a grande controvérsia ao longo da história foi sobre quem de fato é Cristo Jesus. Muitos negaram e continuam negando a divindade de Cristo, ou então que ele seja o Messias. E esse era um problema muito, muito próprio ali dentro da carta de 1 João. As ideias, isso é uma coisa interessante, as ideias da primeira carta de João, elas não seguem uma sequência didática, mas elas são muito mais aquilo que a gente chama de uma literatura aspiral, né? Tipo o aramezinho do caderno, ela vai, vem, vai e volta. Por exemplo, Paulo segue uma argumentação muito lógica, né? Ele pensa mais ou menos como nós ocidentais. Um pensamento que vai levando ao outro, que vai construindo, assim, um argumento em cima do outro. João não. João vai, fala de um assunto, daqui a pouco você pensa que ele terminou aquele assunto, ele começa a falar do mesmo assunto de novo, só que com uma outra ênfase. Vocês vão perceber isso na leitura da carta. João adverte contra heresias que começavam a se infiltrar na igreja cristã. Mais para o final do estudo, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre heresias, porque muitas vezes a gente fala de heresias, e eu não sei se todo mundo tem a clareza do que é uma heresia. Você saberia responder se eu te perguntasse o que é uma heresia? Então, vai pensando aí, vai segurando a tua resposta, e vamos ver se lá no final do estudo você vai tirar a conclusão correta daquilo que é uma heresia. Então, havia muitas heresias que João queria combater ao escrever sua carta. João também alerta para uma versão paganizada do cristianismo. Notem isso aqui, ó, versão paganizada do cristianismo. Isso aqui, se a gente for observar, hoje em dia existe aos montes. Pessoas que pegam conceitos de mistura de vários tipos de religiões e colocam a palavra Jesus no meio, então colocam a Bíblia também no meio, e aí tentam fazer uma misturança danada, e isso vira uma versão, na verdade, paganizada do cristianismo, onde muitas vezes parece que o que justifica é você falar o nome de Cristo ou você agir de uma maneira boa para com as pessoas, não importa.
Assim, mais ou menos, João precisava tratar desses tipos de questões. Especialmente uma heresia que foi chamada ou conhecida como gnosticismo, e dentro do gnosticismo uma variação chamada docetismo. Um pouco mais à frente, quando a gente for falar do capítulo 1, eu vou descrever essa heresia do docetismo e do gnosticismo, para que a gente compreenda. Então, essa era a grande heresia que João queria combater nessa sua primeira carta de 1 João. A carta de João, se vocês forem comparar essa carta com as epístolas, por exemplo, de Paulo, ou mesmo a carta de Judas que a gente estudou, que é uma carta curtinha, que tem aquele jeito próprio de começar, tem aquela sequência no meio e tem aquela partezinha final chamada de doxologia. Se você observar, em João não aparece isso. João tem um estilo completamente diferente de escrever. E você tem a impressão, ao ler 1 João, que você está muito mais diante de um sermão, de uma mensagem, de uma pregação que alguém esteja fazendo. Então, quando você for ler o livro de 1 João, você vai observar que esse livro se parece muito mais com um sermão, do que com a sequência que a gente está acostumado de ler de uma carta, ok? Bom, quem é o autor, então, de 1 João? Isso é fácil, né? Já está no nome do livro. A carta não menciona, na realidade, quem é o autor. A maior parte dos livros ou das cartas, elas começam apresentando, né? Eu, Paulo, por exemplo, eu, Tiago, servo do Senhor. Mas as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, pode observar o 1º capítulo. Não aparece. Né? O autor não se apresenta. Ele não diz que ele é João, que ele é Pedro, que ele é Paulo, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas a tradição costuma dar a autoria dessas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, para João, que era apóstolo de Jesus. Bom, pela expressão filhinhos meus, olhem que bonito lá no capítulo 2, primeiro versículo do capítulo 2, ele trata os seus destinatários de filhinhos meus, uma forma muito carinhosa de falar, né? Muito íntima, de longa data. E com isso, então, deduz-se que o autor da carta era idoso. E, de fato, mais para o final, mais daqui a pouco, a gente vai ver que ele era idoso mesmo quando escreveu esta carta. Há fortes evidências que indicam João, o apóstolo de Jesus, como o autor da carta. Então, sempre se alegou, ou sempre se justificou que essas 3 cartas, o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, foram escritos por João, apóstolo de Jesus. Vamos então conhecer um pouquinho melhor quem era o apóstolo João, ou quem foi o apóstolo João. Bom, primeira coisa que a gente é informado é que ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Alguém pode abrir Marcos 10, 35 e fazer a leitura? Marcos 10, 35. Quem achar não precisa dizer, eu vou ler. Já sai logo lendo, que daí agiliza o processo. Marcos 10, 35. Vocês estão devagar. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Muito bem. Se aproximaram Tiago e João, filhos de Zebedeu. Veja, então, o apóstolo Tiago, era irmão de João. E eles eram filhos desse homem chamado Zebedeu. E qual era a profissão, então, que eles herdaram do pai? Marcos 1, versículo 20. Quem é que tem aí? Pescador. Lê o versículo, por favor. Marcos 1, 20. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Muito bem. Veja que o pai Zebedeu parece que tinha uma pequena empresa de pesca, né? E quando então Jesus chamou os discípulos, os apóstolos ali, Tiago e João, eles deixaram seu pai e seguiram Jesus. Então a profissão de João era também pescador. A maior parte dos apóstolos de Jesus eram pescadores.
O terceiro pontinho aí fala que João, ele se intitula como sendo discípulo amado. Isso aqui é uma coisa interessante. Ninguém deu esse título para João. Ele mesmo se intitulou, se chamou de discípulo amado, né? João 19, 26 dá uma ideia disso daí. Quem lê? Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Onde é que era essa cena? Ao pé da cruz, né? Lá no pé da cruz, vendo Jesus, a mulher, né, que era sua mãe, Maria, e junto dela o discípulo amado. Quem era esse discípulo amado? A gente depois compreende que esse discípulo amado era João. Mas em nenhum outro evangelho você vai encontrar essa descrição do discípulo amado. Então, João mesmo, ele se intitulou como discípulo amado. E na realidade, quando a gente estuda os evangelhos de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que João e Jesus, eles tinham uma ligação muito próxima, eles eram muito íntimos, muito amigos. Notem que João acompanha Jesus em muitos momentos assim importantes da vida de Jesus. João estava, por exemplo, no Getsêmani, quando Jesus levou 3 dos discípulos para orar, um deles era o apóstolo João. Lembram-se disso? Então, João se apresenta também como presbítero. Segundo João 1. Quem lê? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Interessante, muito obrigado. Interessante como João coloca esse primeiro versículo, né? O presbítero, a senhora eleita. Quem é essa senhora eleita que ele está escrevendo a segunda carta? Dá a impressão que é uma mulher, né? Mas na realidade não é. Essa senhora eleita é uma expressão figurada para falar da igreja cristã. A senhora eleita são todos os cristãos que foram eleitos, que foram chamados. Então você já pode escrever ali na tua Bíblia. Grifa senhora eleita, por exemplo, escreve uma flechinha, escreve lá, igreja cristã. Então é o conjunto dos cristãos do mundo inteiro. O presbítero, o que era um presbítero? Presbítero não era necessariamente um pastor. Podia ser também. Mas presbítero era todo e qualquer líder cristão na igreja do Novo Testamento. E muitas vezes esse líder era também um pastor. E no caso de João, a gente sabe que ele acumulava as duas funções. João era tanto um bispo, como ele era um presbítero, ele era um conselheiro, ele era um pastor da igreja. Então, ele se apresenta desta forma, ele é um presbítero. Ele tinha natureza controlada, mas João era explosivo. A gente sempre acha que o nervosinho da história era Pedro, né? E Pedro de fato era, mas Pedro era o que se achava muito melhor do que os outros, né? Já sobre João e seu irmão Tiago, então devia ser genético, né? Nós somos informados em Marcos 3,17 que eles eram um pouquinho explosivos. O que diz lá em Marcos 3,17? Como é que eles são chamados em Marcos 3,17? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Filhos do trovão, né? Olha aí, essa expressão filhos do trovão dá a ideia desse temperamento que eles tinham, um temperamento explosivo, né? Era uma trovada. Eram controlados, aquele tipo de pessoa, sempre calma, vai engolindo, mas quando explode, explode, né? Então dá a ideia que João era mais ou menos assim. Ele foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Atos 15 cita o concílio de Jerusalém, quando foram reunidos os líderes, os presbíteros e os apóstolos. Bem, segundo a tradição, agora isso aqui é uma informação que não está na Bíblia, mas que está nos livros paralelos, nos livros de história, na tradição da igreja cristã, João, ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, até a morte desta. João, ao que se sabe, ele era primo de Jesus, ok? Então, a Maria era tia de Jesus, de João. E João, então, cuidou da sua tia Maria, que era a mãe de Jesus, que estava com ele lá aos pés da cruz, até a morte de Maria.
Onde é que João viveu? Uma grande parte da vida de João, o apóstolo João, ele viveu na cidade de Jerusalém. Jerusalém era a capital, né? E ele viveu lá até a destruição de Jerusalém e depois ele se mudou para Éfeso. Quem lembra qual foi o ano da destruição de Jerusalém? Dou-lhe uma. 70. Dou-lhe duas. 70 depois de Cristo, isso mesmo. O ano 70 depois de Cristo é o ano da destruição de Jerusalém. Atenção, não confundam com a destruição de Jerusalém lá do Antigo Testamento. Jerusalém, no tempo do cativeiro da Babilônia, 586, 87 antes de Cristo, também foi invadida, também foi saqueada, também foi destruída, o templo foi destruído, o templo de Salomão, mas no final do exílio da Babilônia foi reconstruído. Neemias chefiou as muralhas, a reconstrução das muralhas de Jerusalém, o templo também foi reconstruído e assim por diante. Isso lá pelo ano 500. Agora aqui nós estamos falando de uma segunda destruição de Jerusalém, que é a destruição já do Novo Testamento. Essa segunda destruição de Jerusalém foi no ano 70. Aliás, é um relato vibrante ler sobre a história da destruição de Jerusalém. Vibrante no sentido de que a coisa foi muito dramática e muito cruel. A gente imagina que foi uma coisa, assim, um ataque único, mas na verdade, vocês se lembram, as cidades eram muradas, então isso demorava muito até destruir a cidade. Primeiro os inimigos sitiavam, cercavam, ficavam ali, e daí o que acontece? Ninguém mais saía, ninguém mais entrava. E com isso também, dentro dos muros da cidade, ia acabando o alimento. E à medida que isso foi acontecendo, que foi acabando o alimento, chegou ao ponto, para encurtar a história, em que o povo comia os próprios defuntos. Imagine a situação. Então, isso foi uma coisa muito dramática. Então, João viveu ali em Jerusalém até o ano 70 depois de Cristo. E depois, então, de 70 depois de Cristo, João se mudou para Éfeso. Eu coloquei aqui o mapa para vocês encontrarem Éfeso. Éfeso ficava na região da Ásia Menor. Quando nós estudamos 1 Pedro, nós falamos das igrejas da dispersão. Éfeso é uma dessas igrejas da dispersão. Ficava ali nessa grande região chamada Ásia Menor. Ásia Menor não é uma cidade, é uma região. Dentro dessa região ficavam várias cidades. E você pode observar ali Éfeso. Agora você encontra Éfeso e encontra Jerusalém. Jerusalém fica mais embaixo à direita. Então você vai observar que Jerusalém é onde João viveu mais ou menos até ali pelo ano 70. Depois de 70, ele se mudou para Éfeso. E Éfeso, então, depois da destruição de Jerusalém, ela se tornou um grande centro religioso do Novo Testamento. Ela se tornou mais importante do que a antiga capital, Jerusalém. Durante muito tempo, esta cidade de Éfeso foi um grande centro do cristianismo do Novo Testamento. O que ele fazia em Éfeso? Em Éfeso, então, é que João escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, e também o livro de Apocalipse. Apocalipse fica bem claro lá no primeiro capítulo que foi escrito por João. João foi ilhado por causa da perseguição romana também, mas ele foi levado em espírito, né, para uma ilha. Ele foi ilhado em Patmos por causa da perseguição e em espírito ele recebeu a revelação daquilo que é o livro de Apocalipse. Bom, João foi professor de teologia, digamos assim, professor da Bíblia, desses homens aqui, Policarpo, Papias e Inácio. Quem eram esses homens? Esses homens eram bispos na igreja antiga, ou seja, pastores em Esmirna. Esmirna é uma das igrejas do Apocalipse, estão lembrados? Antioquia é outra. A própria Éfeso é outra igreja, né, das 7 igrejas da Ásia Menor, que o livro de Apocalipse é endereçado. Então, esses homens, Policarpo, Papias e Inácio, eles não só foram presbíteros, como eles são considerados também pais da igreja antiga. Pais da igreja antiga, no sentido de que eles aprenderam
aquilo que eles ensinaram e deixaram direto com os apóstolos, eles fazem parte do primeiro grupo. Então, eles são, no sentido, mais velhos, mas também estiveram mais perto do ensinamento dos apóstolos. E aí, aquilo que eles escreveram, paralelo às escrituras, são considerados fontes históricas muito importantes e muito fidedignas, na sua grande maioria, porque é através dessas informações que nós conhecemos muitas dessas coisas, por exemplo, da vida dos apóstolos, das tradições da igreja naquele tempo, e assim por diante. O apóstolo João, ele foi um dos últimos apóstolos a morrer. Ele tinha mais de 90 anos quando ele morreu. Ele morreu depois do ano 98, depois de Cristo. E João, ele foi, se não me engano, o único apóstolo a morrer de morte morrida. O que é isso? Não teve morte trágica, não teve perseguição, não teve martírio, né? Porque os outros apóstolos, um foi apedrejado, o outro foi decapitado, o outro foi... e assim por diante. Crucificado de cabeça para baixo, como foi apóstolo Pedro, por exemplo. E ele morreu de velhice, digamos assim, como a gente costuma dizer, lá na cidade de Éfeso. Mas olha que coisa bonita essa última informação que eu escrevi aí. Na velhice, João, então, não conseguia mais caminhar direito, ele era carregado para as reuniões da igreja. Que coisa bonita isso, né? Ele foi um líder influente, fiel, temente a Deus, até o final da sua vida. E aí, quando eu li essa informação, e escrevi ela aí, eu me lembrei do Salmo 92, né, que fala que na velhice ainda darão muitos frutos. E esses dias eu falei no estudo, na vida cristã não tem aposentadoria, né? E João nunca se aposentou, então, na sua vida cristã. Mas ele fazia questão, ele era carregado, não só numa igreja, mas ele continuou sendo líder, continuou sendo conselheiro, presbítero, nas muitas igrejas, ele era chamado muitas vezes para dar conselhos, pregações. Então, João foi um grande pastor, na verdade, das igrejas. Por isso essa carta, primeira, segunda e terceira carta, elas têm muito mais esse cunho pastoral, no sentido de ser uma pregação, de ser um sermão, uma mensagem, um chamado para o povo permanecer firme e fiel, do que aquelas cartas mais estruturadas, que têm talvez um cunho muito mais acadêmico do que pastoral. Ok? Bom, quem eram os destinatários e qual data João escreveu esta sua primeira carta? Observemos aí. A carta não menciona nenhum destinatário especificamente. Ela não diz para quem ele está escrevendo. Nem o nome de uma cidade, nem o nome de uma pessoa. E por isso ela é considerada uma carta circular, quer dizer, uma carta aberta. Uma carta que foi endereçada para ser circulada entre as igrejas da Ásia Menor. Até alguns que dizem assim, 1 João, 2 João, 3 João, é como se fossem folhetos. Mas a 1 João é um folheto meio comprido, né? Porque são 5 capítulos. É que nós hoje somos uma cultura que não lê muito, a gente só lê o título das manchetes. Então, um título que tenha mais do que 4 palavras já é um texto comprido para a geração de hoje, né? E se você então olha para 1 João, 5 capítulos chamado de folheto. É outro tempo, um tempo onde a comunicação era diferente, onde as pessoas se interessavam mais por um conteúdo mais extenso. A maneira carinhosa de João se dirigir aos seus destinatários sugere que talvez ele tenha escrito inicialmente para a igreja de Éfeso, que é a igreja que ele viveu. A igreja onde ele era, digamos assim, o pastor da igreja de Éfeso. Um deles, né? Vamos conferir essas passagens que estão listadas aí. 1 João 2, 1, e depois já pode ir indo pelos outros versículos aí. 1 João 2, 1, olha como é que ele começa dizendo lá. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Olha a maneira carinhosa que ele fala. Filhinhos meus, ele está dando um conselho, né? Está dando uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo de uma maneira carinhosa, né?
essa ideia de chamá-los de filhinhos. Olhem de novo o versículo 18, capítulo 2, versículo 18. O que se repete lá? Filhinhos, como? Meus filhinhos. Já é a última hora. A última hora é um termo curioso aqui na Bíblia, né? Última hora do quê? Ou seja, é o último tempo, é os tempos do fim que a gente está vivendo. Nós estamos nos tempos do fim desde a morte de Cristo Jesus. Tem gente que não tem essa noção. Tem gente que acha que os tempos do fim vai ser aquele tempo bem pertinho da volta de Jesus Cristo. Não. Estamos na última hora, disse João. Estamos nos tempos do fim. Os tempos que são descritos na Bíblia como tempos de provação, como tempos de perseverança, como tempos de provar a nossa fé, como tempo de aparecer muitos falsos profetas, muitas heresias e assim por diante. Versículo 28, o que se repete lá? Filhinhos de novo. Agora permanecereis nele. Então veja, capítulo 3, versículo 7, outra vez, filhinhos, não vos deixeis enganar. Capítulo 4, versículo número 4, filhinhos, vós sois de Deus, e por isso tendes vencido. Capítulo 5, versículo 21, de novo aparece, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então notem, esta figura é uma figura que expressa intimidade de João com as pessoas para quem ele estava escrevendo. Então, isso leva a muitos estudiosos a sugerir que, inicialmente, ele escreveu esta carta para a igreja de Éfeso, que é a igreja que ele era pastor, e essa carta, então, acabou se esparramando, se espalhando para as outras igrejas também da Ásia Menor. Quanto à data de escrita da carta, também não há uma data precisa, mas sugere-se que ela foi escrita entre 85 e 95. Quais são os temas que aparecem nessa primeira carta de João? Um dos temas que aparecem é a fé e a conduta de vida necessitam ser coerentes. Isso é algo bem importante, né? A nossa fé, ela não é algo desvinculado da nossa vida, das nossas atitudes. Por exemplo, você tem que ser lá fora, na tua vida de todos os dias, no mercadinho, na padaria da esquina, com a pessoa que passa na calçada, com os teus vizinhos, você tem que agir da mesma maneira como você age na igreja, por exemplo. Ou, às vezes, até na igreja, a tua atitude também nem é uma atitude que demonstra a verdadeira fé. Tem que pensar nisso também, né? A fé que nós dizemos confessar, ela também precisa ser uma coerência com a vida que a gente leva. Né? Por isso, às vezes, a gente precisa cuidar com os jeitinhos brasileiros. Os jeitinhos brasileiros, muitas vezes, nos afastam da fé que nós dizemos professar. Ou um exemplo muito comum, o benzimento. Né? As pessoas, às vezes, dizem que são cristãs, professam a fé cristã, mas, na dúvida, elas vão atrás de um benzimentozinho, por exemplo. Isso também é uma conduta que não condiz, não demonstra a coerência entre a fé, aquilo que eu digo crer, com aquilo que eu faço como atitudes na minha vida. Amor e vida reta não podem ser separadas da fé verdadeira. Isso é um outro tema de João. João mostra que aquele que tem fé, ele também exercita isso em amor. Esse amor, obviamente, primeiramente é com Deus, é o amor a Deus. É as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Né? As 3 primeiros mandamentos são a primeira tábua, fala do amor a Deus. A segunda tábua, que é do 4º ao 10º mandamento, vai falar do amor na esfera horizontal, o amor de uns para com os outros. Então, o amor e a vida de retidão, elas não podem ser separadas da fé. Né? Não podemos viver uma fé teórica, não existe isso. Isso é um engano. A fé verdadeira produz confiança. Confiança no perdão, na oração e na vitória contra o mal e na certeza da vida eterna. Né? Então, tudo isso, a fé verdadeira, ela traz na vida do cristão. Ela me dá a certeza do perdão. Ela me dá a convicção de que eu posso orar com confiança que Deus, Ele ouve, eu posso entregar a minha vida nas mãos do Senhor.
E essa vitória contra o mal, a gente precisa cuidar muito quando fala da vitória contra o mal. Porque há muitas pessoas que imaginam assim, que o mal ainda precisa ser vencido. O mal já foi vencido. Quando Cristo morre na cruz, ele vence o mal. Ele esmaga a cabeça da serpente. Né? Se por um lado o mal ainda tem alguma influência no mundo, e tem, o diabo age no mundo, ele age acorrentado, como escreve o livro de Apocalipse, porque ele ainda está naquele tempo dos 1000 anos. Né? Os 1000 anos é uma ideia figurada de um longo tempo, onde o diabo vai ter influência de tentar. Mas nós nem temos o poder e nem precisamos nos preocupar em vencer o mal, porque isso não está em nós. Cristo venceu o mal por nós. O que nós precisamos hoje é estar firmados em Cristo para não ceder às tentações do maligno. Mas isso é uma luta diferente. Essa é uma luta da vida de santificação. Não somos nós que vencemos o mal. O mal foi vencido por Cristo. Isso é muito importante que a gente saiba. E que a gente tenha clareza disso, né? Porque tem muita gente que acha que tem que defender Cristo. Cristo não precisa de defesa. Cristo já se defendeu sozinho. E ele mesmo é o nosso defensor. Aliás, João disse que ele é o nosso advogado. Para que serve um advogado? Tem advogado aí na sala, né? Advogado que é honesto, ele defende a verdade, né? Essa é uma figura que hoje não está muito boa também de ser comparada, né? Jesus com advogado, porque hoje em dia também essa é uma classe que também tem muitas falcatruas, a gente sabe, né? Não estou dizendo que a pessoa que é advogado, viu, Marco Bettoni, que ela faz falcatruas. Estou dizendo que existe muita, né? A profissão usada para o lado errado. Então, os 3 grandes temas da carta de João são a pessoa e a obra de Cristo, o amor a Deus e ao próximo e as convicções cristãs. Vocês vão perceber, ao ler essa carta, que esses 3 temas, eles aparecem, desaparecem e tornam a aparecer. Como eu disse, ela é uma literatura que vai e que volta. Então, o amor a Cristo, a obra de Cristo, o amor a Deus e o amor ao próximo e as convicções que nós, como cristãos, precisamos ter. O contexto da carta, dessa primeira carta de João, qual é o contexto, né? Bem, os destinatários da epístola, eles estavam expostos a ensinos heréticos. Heréticos que vem de heresia. Provenientes de um grupo de pessoas que abandonaram a igreja. Olhem lá, 1 João 2,19. O que está escrito lá? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o versículo 26? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Muito obrigado. Veja, ele está falando bem claramente aqui que essas pessoas tentavam enganar a igreja de Cristo. Mas primeiro ele informou que essas pessoas saíram de dentro da própria igreja. Ou então estavam ali. Notem, eram pessoas que antes faziam parte daquela mesma igreja de Éfeso e que por acreditar em coisas diferentes ou que por seguir ou caíram daquela fé e agora estavam em outro rumo e, além de tudo, estavam tentando persuadir e arrastar outros cristãos também para fora da igreja. Você consegue perceber um paralelo com a igreja de hoje? Quanta gente descontente com a igreja, porque muitas vezes tem problemas pessoais, e aí acaba se afastando ou, de alguma forma, indo procurar em coisas erradas e acaba enveredando por outro caminho e depois olha para trás e ataca os que ficaram dentro da igreja, dizendo: vocês fazem parte de uma igreja atrasada. Já escutei muito isso. Vocês fazem parte de uma igreja que não evolui. Isso é uma acusação. Bom, se evoluir significa deixar o meu primeiro amor, como cita João no livro de Apocalipse, que é o amor de Cristo, a fidelidade a Cristo para buscar o brilho humano, então sim, eu aceito ser chamado de atrasado. Eu prefiro fazer parte de uma igreja que é chamada de atrasada, mas que está fiel à palavra de Cristo Jesus, do que me corromper indo em busca de glórias humanas. E isso é o que acontecia ali. Eram pessoas que talvez até fizeram parte da liderança da igreja,
que se deixaram corromper doutrinariamente. E aí começa a fazer uma reflexão assim, quantas pessoas que às vezes não se conformam com uma doutrina bíblica, porque aquilo afeta algum pecado que elas estão vivendo, e aí elas começam a encontrar brechas, começam a encontrar desculpas para justificar os seus erros, e elas vão chamando a igreja de atrasada. Isso é muito comum de acontecer, né? O ser humano é fera para fazer isso, né? A gente quer álibi para os nossos pecados. Então, a gente vai buscando, né? Ah, essa igreja aqui não serve. Mas a gente não para ver se a gente está sendo fiel ou infiel à palavra da Escritura, muitas vezes. Isso é o que estava acontecendo ali, quando 1 João escreveu esta sua primeira carta. Bom, o alerta que Paulo fez em Atos, capítulo 20, parece que estava se cumprindo em Éfeso. Atos 20, 29 a 30. Qual foi o alerta que o apóstolo Paulo deu ali? Alguém pode ler? Atos 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Uau, Paulo tinha uma bola de cristal, não é? Ele estava falando lá em Éfeso essa pregação. E olha que interessante, eu sei que depois que eu partir vão aparecer lobos vorazes, homens que se levantarão falando coisas pervertidas e que vão querer arrastar discípulos atrás deles, atacando o rebanho. E agora isso estava se cumprindo em Éfeso. Voltemos lá para João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha o cumprimento. Amados, diz João, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não é porque uma pessoa carrega uma Bíblia, abre uma Bíblia, fala uns 2, 3 versículos que ele está anunciando a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que, se a gente quiser, a gente até incentiva as pessoas a se matarem a partir dele. Mas isso é um falso ensinamento. Então, isso estava se cumprindo. 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Eles têm saído pelo mundo afora, assim é o enganador, assim é o anticristo. Anticristo é todo aquele que se coloca contra Cristo. O maior anticristo é o próprio diabo. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Muito obrigado. Muitos anticristos têm surgido. O anticristo maior, como eu disse, é o próprio Satanás. Mas também toda pessoa que nega a obra de Cristo, ou que se coloca contra Cristo, ou que blasfema contra Cristo, ele é também uma espécie de anticristo, porque ele está a serviço do anticristo. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo, ok? Então ele está dizendo, muitos anticristos já têm surgido, e o anticristo está vindo, né? O diabo está vindo. Ele ataca o rebanho de Cristo. 1 João 2, versículo 19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Muito bem. Eles saíram dos nossos, ou seja, estavam ali presentes na igreja. Então, notem, a gente às vezes se admira e ao mesmo tempo se entristece, né? Quando uma pessoa ela faz parte da igreja cristã e daqui a pouco você descobre que ela está num rumo completamente adverso ao cristianismo. Mas isso não é do nosso tempo.
Isso já é um alerta bíblico do tempo de João. Muitos saíram daqui de dentro, né? Por quê? Porque não se conformaram com a palavra da verdade. João escreve para fortalecer a fé dos cristãos. 1 João 1, versículo 4, diz assim: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria está em Cristo Jesus, né? 1 João, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, não podemos nunca esquecer esse princípio que Paulo ensina aos romanos: em Cristo somos mais que vencedores, né? O mal está vencido porque Cristo venceu por nós. Então, quando estamos em Cristo, nós também estamos guardados contra o maligno. O apelo que João faz nessa primeira carta são apelos para que os cristãos voltem ao princípio. Esse texto de Apocalipse é bem bonito. Vamos para lá. Apocalipse 2, 4 a 5. Apocalipse é uma carta, é o livro da Revelação que foi endereçado para 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2, você tem aí a carta que foi endereçada para a igreja de Éfeso, a mesma igreja que João estava pastoreando. E olhe qual foi a acusação contra essa igreja. Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5. Quem pode ler? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Muito obrigado. Versículo 4 ele diz: eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Não está falando do primeiro namorado, da primeira namorada, tá? Esse primeiro amor, quem é? Aquele acolhimento da fé, né? Primeiro aceite de Jesus como seu Salvador. Vocês que antes estavam na fé salvadora, esse é o primeiro amor. Vocês acolheram bem o evangelho quando foi pregado, e agora vocês esqueceram, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí ele faz um apelo no versículo 5, lembrem, quer dizer, continuem lembrando de onde vocês caíram, né? Voltem os olhos para trás, olhem para esse primeiro amor e arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Então, um chamado ao arrependimento. No fundo, isso constitui questões de vida ou morte espiritual. Você estar no primeiro amor significa estar em Cristo Jesus. E isso é vida espiritual. Você estar fora de Cristo é você estar na morte, na condenação. Bom, antes então de encerrar, o que é uma heresia? Eu fiz essa pergunta no começo. João estava tentando combater, deixa isso claro na sua cabeça. João queria, com essa carta, combater as heresias. A palavra heresia vem do grego hereses, né? E heresia significa um ato de escolher um caminho, um plano ou um conjunto de princípios filosóficos. Então, é uma escolha. É como se tivesse múltiplas alternativas e você escolhe, né? Hoje em dia, isso é bem comum com relação à fé. As pessoas escolhem alguns elementos da fé cristã, misturam com outros elementos que elas acham que faz bem da yoga, misturam com outros que faz bem do budismo, outros faz bem de uma filosofia qualquer que eles encontram por aí, com um pouco dos elementos da autoajuda e assim por diante. E aí vão formando um aglomerado. Daí cada um forma o seu tipo de cristianismo. Isso é uma heresia, porque mistura elementos que não são do cristianismo em si. Porque há muitos conceitos que são contraditórios, há muitos conceitos que são opostos àquilo que a palavra ensina. A palavra heresia é utilizada no Novo Testamento também para se referir a cristãos que são separatistas, ou seja, cristãos que provocam divisões, né? Que semeiam dúvidas, que semeiam discórdias, que questionam as próprias doutrinas bíblicas. Na igreja também podem surgir por falsidade ou por ingenuidade, por isso tem que cuidar.
Alguns são lobos realmente intencionados, mal intencionados, infiltrados no meio do rebanho. Outros, às vezes, são ingênuos, acreditam em qualquer coisa, não têm grande conhecimento da Escritura, e por isso, às vezes, não veem maldade, e é ali que corre o risco de surgir uma grande heresia. Por exemplo, 1 Coríntios 11, versículo 18 e 19, eles achavam que estavam celebrando a ceia, mas Paulo diz para eles: eu digo uma coisa para vocês, isso aí pode ser qualquer coisa, menos a ceia do Senhor, porque eles estavam celebrando de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Então, a carta de João tenta chamar a atenção para o perigo das heresias, para o perigo daqueles ensinamentos que as pessoas escolhem e querem forçosamente colocar para dentro do cristianismo. Elas surgem do afastamento do Espírito Santo. Hereges precisam ser admoestados, precisam ser disciplinados e, se for o caso, precisam ser rejeitados. A Bíblia nos ensina isso. O primeiro passo, quando você descobre que alguém está ensinando coisas adversas à Escritura Sagrada, qual é? Você admoesta. Você, com amor cristão, vai conversar com a pessoa, vai falar, vai dizer a ela que ela está no caminho equivocado. Ela precisa ser disciplinada, quer dizer, corrigida, mas se além de tudo isso ela precisa então ser rejeitada. Presta atenção, esse rejeitado não significa esnobar a pessoa ou deixar a pessoa rejeitada. Mas você agora vai deixar claro para essa pessoa que aquilo que ela crê ou que ela ensina não é o que você crê a partir da Escritura. Isso é Mateus 18, pode ler. Mateus 18 ensina como disciplinar. Significa que essa pessoa agora vai ser alvo do teu testemunho, vai ser alvo da tua preocupação, das tuas orações. Você não vai rejeitá-la no sentido de não querer mais puxar papo com ela, mas ela agora vai ser alvo missionário. Ela não está mais do lado de Cristo, ela está do outro lado. E se ela está do outro lado, ela agora vira alguém alvo da missão cristã. Então precisa olhar para ela com amor, precisa olhar para ela com cuidado e com os olhos de Cristo Jesus. Heresia ocorre sempre que a pessoa e a obra de Cristo são negados. Isso aqui é muito importante, gente. Sempre que a pessoa ou a obra de Cristo são negadas, ali ocorre uma heresia. Quando a gente nega, ou quando a gente acha, por exemplo, que a gente vai completar a obra de Cristo, ou a salvação pelas nossas boas obras, pelas nossas atitudes, ali há uma negação da obra de Cristo. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, a obra de Cristo foi insuficiente. Ela não pagou tudo, ou todos os meus pecados. E eu preciso fazer um pouco para merecer. Ali você está criando uma heresia. Você está fazendo uma escolha, uma múltipla escolha que é contrária a uma doutrina ensinada na Escritura Sagrada. Isso, então, para deixar claro o que é uma heresia, né? Como eu disse, hoje as heresias continuam presentes, especialmente naqueles que agem como juízes sobre a palavra de Deus. O que é ser juiz sobre a palavra de Deus? É, por exemplo, você lê uma coisa lá na Bíblia, e daí você diz assim, mas com isso aqui eu não concordo. Isso aqui já é no tempo de antigamente. Não é mais hoje. Então você está sendo juiz sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela atesta que ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Então, quando nós nos colocamos soberanamente sobre a palavra de Deus, nós estamos agindo como se fôssemos juízes em lugar de Deus. Considerações finais. Essa é a pergunta que eu deixo por último. A questão crucial da primeira carta de João é responder essa pergunta aí, ó. Quem é Jesus Cristo? E eu deixo essa pergunta para você. Quem é Jesus Cristo para você? A resposta para essa pergunta, ela nunca mudou na história do cristianismo. Ela pode mudar na vida de alguns cristãos mal informados. Mas a resposta a quem é Jesus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então, quem é Jesus? Essa é a pergunta que João quer nos ajudar a responder na sua primeira carta. Esse é o que eu preparei para o estudo de hoje, dando uma apreciação sobre a primeira carta de João. A partir da quarta-feira que vem, nós vamos estudar o texto de João. Então, o primeiro capítulo na semana que vem, cada semana um capítulo. Então, durante 5 semanas, vamos estudar a primeira carta
de João. Gente, 9h01. Alguém tem alguma colaboração, alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de colocar aqui? Posso falar, pastor? Sim. É que eu aprendi hoje, né? Nós aprendemos hoje que o apóstolo João, ele faleceu em Éfeso. Confesso que isso para mim é uma novidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não sei se alguma vez eu já li isso em algum lugar na Bíblia. Para mim, até hoje, até antes de começar o estudo de hoje, eu sempre imaginei que ele tinha ficado na ilha de Patmos até morrer. Isso era o que eu imaginei, né? Então, alguém tirou ele de lá e levou ele para Éfeso, é isso? Sim. João foi parar na ilha de Patmos por causa da perseguição romana. Isso. Mas depois houve um novo decreto onde ele teve a liberdade para voltar de novo. Então, ele não permaneceu na ilha de Patmos até o final da vida. Legal. Obrigado, pastor. Imagina. Mais alguém? Pastor, essa questão do anticristo, algumas vezes eu ouvi sendo referido, chamando o Papa de anticristo. Isso... Ok. Isso corria na fala do meu pai no meio pastoral, assim. Não sei se isso é falado ou isso era algo que se dizia só nos bastidores. Muito bem. Obrigado, Márcia. Essa é uma questão bem delicada da gente responder, mas ao mesmo tempo não é tão difícil de compreender. Por que alguns consideram, por exemplo, a figura do Papa como anticristo? Papa, na sua origem, significa alguém que é líder espiritual de uma igreja. Mas anticristo significa todo aquele que se coloca ou contra Cristo, ou que aceita os louvores que são destinados a Deus. E ao passo que uma figura, seja ela o Papa, ou seja uma figura... hoje nós podemos ver as estrelas do mundo gospel também, que às vezes são quase tão adoradas quanto a figura do próprio Papa. Então, quando uma pessoa aceita os louvores e as adorações, ela se coloca como se ela fosse o lugar de Deus. E aí ela se coloca, então, como uma figura do anticristo, sim. Compreendeu? Compreendi, já sabia disso, só me ratificou, bem aí. Bem por aí, Ok. obrigada. Mais alguém? Pastor, Pois não. o apóstolo João, ele escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos ou em Éfeso? As visões não foi na ilha de Patmos? Muito provavelmente, Viviane, ele recebeu a revelação na ilha de Patmos, mas ele escreveu, a redação foi feita posterior na cidade de Éfeso. Obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer comentário? Tem dúvidas a esclarecer? O pastor Adriano, Pois não. ali no versículo 4, a gente leu ali a palavra, como é que é? Testar, ou provar. Eu acredito que esse é o maior dos exercícios que a gente deve estar fazendo, porque esses anticristos que eles vêm muito bem preparados, e eles conseguem, assim, fazer uma lavagem cerebral em muitas pessoas. Então, essa parte da gente provar eles, é que eu acho que é muito difícil, é muito complicado para nós. Ok. Você está falando do versículo 4, capítulo 4, versículo, onde fala no capítulo 4, versículo 1, de provar os espíritos, não é? Muito bem, eu concordo com você. Eu não sei se esse pessoal vem tão bem preparado ou se na realidade são os cristãos que não são tão bem preparados como deveriam, né? Eu acho que nós, cristãos, às vezes deixamos um pouco a desejar, por exemplo, no estudo da Escritura Sagrada, no estudo da Bíblia, né? As pessoas enxergam um momento de estudo bíblico, às vezes, muito mais como uma coisa chata ou como uma coisa cansativa, do que como um privilégio que a gente tem para se aperfeiçoar na palavra de Deus. Mas eu concordo contigo, Adriano, isso é um grande desafio, sim, porque às vezes uma pessoa mal preparada com meia dúzia de versículo, ela está mais bem preparada do que quem não está preparado com nada, né? Então, por isso a importância desses momentos da gente realmente estudar a Bíblia, né? Não fazer apenas aquelas leituras devocionais. E aí eu chamo bastante atenção. Tem gente que só gosta de ler salmos que falam de vitória, ou coisa assim,
Não, a gente precisa estudar a palavra de Deus no sentido de conhecê-la, né? De conhecer profundamente a palavra de Deus. E esse momento que a gente senta aqui na quarta-feira é um desses momentos que a gente pode fazer isso, né? Pode se nutrir e pode ir um pouco mais aprofundadamente conhecer a Escritura Sagrada para justamente se preparar e ter essa capacidade que o Espírito Santo nos dá de provar os Espíritos para ver se procedem de Deus. Mais alguém, gente? Se não há, eu quero incentivar vocês ao longo desta semana a ler a carta de 1 João. Seria bem importante se vocês até a semana que vem conseguissem ler toda a carta de 1 João. Ela é muito curtinha, é 5 capítulos apenas, né? Mas se não der para ler toda a carta, leia pelo menos o primeiro capítulo para a semana que vem. Mas eu acredito que todos conseguem ler. E aí, na semana que vem, nós vamos estudar, então, o primeiro capítulo desta carta muito bonita, que é a primeira carta do apóstolo João. Que Deus abençoe a todos, conceda uma noite muito feliz.